Fala, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula, encerrando hoje nossas ligações, né? Pelo menos uma parte, né? Nós vamos ver hoje sobre ligações metálicas, né, que vai estar lá na página 258 da nossa aula 19 e no livro texto a partir da página 82, certo? Vamos lá? Então, ligação metálica, como o próprio nome já sugere, nós vamos ter aqui o quê? Uma ligação com metais, né? Com metais. Daí, olha, nós temos aqui, peguei a apostila de vocês, tem essa imagem aqui, olha, onde ele mostra os cátions, né? Os cátions, né? Tá aqui a representação do modelo de uma ligação metálica. Então tem aqui os cátions desse metal e observe que nessa corzinha verde aqui eu tenho os elétrons, né? Os elétrons deslocalizados, elétrons transitando aqui por entre essas cargas positivas. Então temos aqui os elétrons da camada de valência que ficam livres, né? Todos ao redor dos cátions. Daí tem uma teoria que chama teoria do mar de elétrons, né, que é o que vem, né, o que vem explicar, né, a ligação metálica assim, de uma forma que pode visualizar ou entender, né, para poder chegar a essa explicação. Então, o que é que diz essa teoria? Né? Os elétrons de valência não estão ligados aos átomos, mas deslocalizados por todo o retículo, né? Tá aqui o retículo metálico e também ele vai estar se movendo aí em todas as direções, né? Por entre esses cátions. Então aqui nós temos a teoria do mar de elétron, também chamado de nuvem eletrônica, né? Então modelo do mar de elétron é como se eu tivesse aqui, olha, uma quantidade enorme de elétrons transitando, né, que de forma deslocalizadas, né, ou seja, livres aqui em todas as direções, só que ao redor, né, ao redor aqui desses cátions do metal, certo? Vamos lá. Então, na ligação metálica, como já falei, nós vamos ter uma ligação que ocorre entre metais, né, entre átomos de um mesmo metal, ou também eu posso ter átomos de metais diferentes, que são as chamadas ligas, né? Ligas metálicas. Que essas ligas metálicas nós vamos ter a união de dois ou mais metais, né? Podendo incluir até semimetais, sendo que a predominância dos elementos metálicos, então a predominância vai ser de quê? Dos elementos metálicos. Então, ligação metálica tem o que? Ocorre entre átomos de um mesmo metal ou também pode ocorrer entre átomos de metais diferentes e pode ocorrer ainda também, ser incluído aqui, os semimetais ou não metais também pode ser incluído. Só que a predominância vai ser dos elementos metálicos. Nessas ligações metálicas, né, nós vamos ter nesses compostos metálicos, nós vamos ter algumas propriedades, né, algumas propriedades que nós veremos aqui no decorrer da nossa aula. Temos aqui, olha, a condutibilidade elétrica e térmica. Então, como nós já vimos em outras aulas, que as propriedades dos materiais, das substâncias, das substâncias iônicas, das substâncias moleculares, que lá no final a gente vai até fazer um resuminho. Então, aqui nós temos também dos metais, né, dos compostos metálicos. Então, vejamos aqui, olha, na condutibilidade térmica, nós vamos ter aqui, olha, o aquecimento, né? Durante esse aquecimento, os elétrons vão adquirir uma quantidade de energia cinética, né? Essa energia cinética é o quê? Movimento, né? Vocês ainda vão ver lá mais adiante, né, sobre esse assunto de química lá em química A, né? Energia cinética, movimento. Então,
Ao aquecer, né, esse composto metálico, os elétrons vão adquirir uma grande quantidade de energia cinética e vão se deslocar para as regiões mais frias. Então, vão em direção a essas regiões onde esteja menos aquecida. Já na condutibilidade elétrica, nós vamos ter aqui, olha, uma aplicação de uma voltagem, uma aplicação aqui de uma voltagem, né, gerando aqui um campo elétrico. E o que é que vai acontecer? Esses elétrons, né, do mar aqui de elétrons, eles vão se mover de forma ordenada mais facilmente e transportar a corrente elétrica. Vejam aqui, olha, ele de forma mais, os elétrons de forma mais organizada, indo em direção aqui ao polo positivo. Então aplicou uma voltagem, né, uma voltagem elétrica a esse metal, e esses elétrons aqui do mar de elétrons vão poder se mover mais facilmente e ordenadamente, né, transportando uma corrente. Certo? Sobre a maleabilidade, né, a maleabilidade. Então, o que é a maleabilidade? Nós vamos ter a capacidade de quê? De produzir lâminas, né, chapas muito finas. E tem aqui, olha, vai ser exercida uma pressão, né, exercida uma pressão sobre esse metal, né, pode ser aquecido também. E esses elétrons, né, esses cátions, melhor dizendo, esses átomos, eles vão se deslizar, né, se deslizar, a camada vai se deslizar, pegando a forma, por exemplo, aqui, olha, num lingote, né, exercendo aqui a pressão, né, que é a prensa, e aqui saindo a lâmina. Nós temos também aqui, olha, a ductibilidade, que é a capacidade de formar fio, né, vai produzir fios. O que acontece? É bem parecido com a maleabilidade, né? Aqui nós vamos ter maior pressão e também nós vamos ter um fio aí de acordo com a espessura, né, dessa prensa, vai ser produzido. Daí, olha, como eu citei para vocês, com a aplicação de uma pressão adequada numa determinada região da superfície desse metal, nós vamos ter aqui, olha, vai provocar o deslizamento das camadas dos átomos. Então, esses átomos exercem uma pressão sobre determinada superfície desse metal. Daí, o que acontece? Vai provocar o deslizamento dessas camadas, né? Vai deslizar, como mostra aqui na imagem, deslizar essa camada e vai produzir lâminas, tanto lâminas quanto fios. Então tá aí essa propriedade, tanto a maleabilidade quanto a ductibilidade. Maleabilidade, fazer lâminas, e ductibilidade, essa capacidade desse metal de produzir os fios. Vamos ver aqui mais algumas características dos metais. Então, a força da ligação metálica, isso vai depender da carga desses cátions, né? Que cátions estão presentes nesse metal, que compõe esse metal. Então, a força da ligação metálica vai depender da carga desses cátions. O brilho metálico é característico, né, dos metais. Ocorre com a interação dos elétrons do metal com diversos comprimentos de onda que são incidentes, né, que isso vão ser quase todas as transições serão permitidas. Temos também a dureza, ponto de fusão, ponto de ebulição, vão depender primordialmente da força da ligação metálica, e essa força da ligação metálica vai depender da carga desse cátion. Então, característica dos metais, força da ligação, que vai depender dos cátions, o brilho metálico, essa interação vai ocorrer, né, com quase todos os comprimentos de ondas, né? E a dureza, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que vai depender da força da ligação, certo? E os átomos de um metal no estado sólido, eles vão estar organizados, né, vão estar arranjados de modo a formar figuras, né, geométricas que serão bem definidas, que são chamados de
os retículos metálicos, né? Os retículos metálicos. Então tem essa capacidade também esses átomos do metal de se rearranjar, de se organizar, formando essas figuras geométricas bem definidas, chamada de retículos metálicos. Aqui na questão do ponto de fusão dos metais, né, com exceção do mercúrio, nós vamos ter ele no estado líquido, né? Todos os demais vão estar no estado sólido, né? Então temos a exceção aí do mercúrio, não é isso? E as ligas metálicas. As ligas metálicas, né, como foi falado anteriormente, são metais com propriedades metálicas que vão conter 2 ou mais elementos, sendo com predominância do metal, né? Com predominância do metal. Então, se eu tenho uma liga metálica, as propriedades dessa liga vai ser diferente dos elementos que a originaram. Então, tá aqui, as ligas possuem propriedade diferente dos elementos que a deram origem. E alguma dessas propriedades, né, pode ocorrer numa liga dessa, comparada com o elemento, né, os elementos que deram origem, pode ter a diminuição ou aumento do ponto de fusão e também da dureza, o aumento da resistência mecânica. Então, as ligas metálicas, quando comparado com os seus elementos que deram origem, podem ocorrer essas propriedades, como diminuição do ponto de fusão ou aumento, né, a dureza, resistência. E aqui temos alguns exemplos, né, de ligas metálicas. Por exemplo, aqui ó, a liga amálgama dental, com a composição mercúrio, prata e estânio. Onde que é utilizado? Não sei se ainda existe, né? Mas creio que ainda fazem obturações dentárias a partir dessa amálgama dental. O bronze. O que é o bronze? A liga de bronze. Cobre e estânio. Então, o bronze nós vamos ter na fabricação de sinos, estátuas, de moedas. E uma liga, outro exemplo aqui de aço inoxidável. Então, o ácido inoxidável nós temos aqui na composição dele carbono, ferro, cromo e níquel. É utilizado principalmente nos utensílios de cozinha e também peças de carro. Então, tem alguns exemplos aqui. Na apostila e no livro de vocês tem mais outros exemplos que vocês podem estar conferindo. Daí, nós vamos ter aqui a comparação de algumas propriedades, né, dos compostos iônicos, moleculares e os metálicos que nós estamos vendo hoje. Então nós temos aqui, olha, o composto iônico. Isso aqui também está na apostila de vocês podem olhar aí. A temperatura de fusão do composto iônico, ela é alta. A temperatura de ebulição dele também é alta. Composto molecular, eu tenho temperatura de fusão baixa e temperatura de ebulição também baixa. Nos compostos metálicos, eu tenho tanto temperatura de fusão quanto de ebulição alta. E quanto à condutibilidade elétrica, vejamos aqui, olha, o composto iônico sólido não conduz. O molecular, também sólido, não vai conduzir. O composto metálico sólido conduz corrente elétrica. Já no estado líquido, o composto iônico conduz, o molecular não vai conduzir e o metálico vai conduzir. E no estado de solução aquosa. Então nós vimos que composto iônico, né, vai conduzir, o molecular não conduz e no metálico eu não tenho a solução aquosa com uma liga metálica. Beleza? Vamos aqui, olha, antes de prosseguir, tem essa observação que essas propriedades que está aí no livro de vocês, eu estou mostrando aqui, são características para a maioria dos compostos, né? Porém, existem exceções
que nós vamos ver ao longo do nosso estudo dos demais assuntos. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e nos vemos lá na live para responder mais questões e respondam mais exercícios, né, e exercícios nos seus cadernos, certo? Até mais.